Oi, oi, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para dar continuidade, né, à nossa live de entrevistas do nosso projeto, né, Quem Somos, né? Então, durante esse mês de julho, nós vamos estar entrevistando, né, cada um dos nossos integrantes aqui do grupo Escritores de Fortal. Então, começamos hoje, né, com o Dieguinho e com o Vitor, o Rubens Moraes, né? E durante toda a semana, né, desse mês de julho, cada dia a gente vai estar com um convidado especial, um dos nossos membros do coletivo, para estar aqui falando um pouquinho, né, sobre as suas experiências com a escrita, para vocês conhecerem melhor e também vocês poderem conhecer os nossos integrantes e como o nosso coletivo está se organizando, está se articulando, os principais projetos que nós estamos desenvolvendo, tá certo? Então, daqui a pouquinho a gente vai estar falando com o Rubens Moraes, tá bom? Mais um integrante do grupo, né? A gente vai estar conversando com o Rubens e vocês vão estar podendo conhecer um pouquinho dele, assim como vocês puderam prestigiar o Dieguinho, tá bom? A gente vai aguardar aqui ele entrar para a gente poder dar início à nossa segunda live da noite. E amanhã, na live de amanhã, nós vamos ter o convidado Tomás Souza, tá bom? A gente vai estar aqui aguardando o Rubens entrar para a gente poder começar a nossa live, tá bom? Olá, Oi, Rubens, boa noite, seja bem-vindo. olá, Olá, tudo olá todo bem? mundo que está assistindo. Muito boa noite, seja bem-vindo. Que bom que você está podendo aqui participar, né, da nossa live em homenagem ao mês do escritor. Nós tivemos há momentinhos atrás uma live super bacana, conhecemos um pouco do Dieguinho e agora a gente vai estar com um papo também legal com você para conhecer melhor o seu trabalho, o público conhecer melhor cada um dos nossos integrantes, tá certo? Vou falar um pouquinho sobre mim. Sou Antônia Lino, sou professora, sou escritora de literatura infantil, faço parte do grupo coletivo Escritores de Fortal e atualmente estou na vice-presidência, né, apoiando o grupo nas principais ações, os eventos, junto com o Nathaniel, junto com a Carol e também junto com a Esther, nossa tesourinha do grupo. Bom, seja muito bem-vindo. Quero falar que esse projeto da live Quem Somos foi idealizado pelo David Juan, fundador do nosso coletivo literário, né, justamente na intenção de homenagear aos escritores, né? Dia 25 agora é o Dia Nacional do Escritor, e ele teve essa ideia de fazer esse projeto de lives para que cada um do público, né, do pessoal que acompanha a gente, possa conhecer melhor cada um de nós, cada integrante que faz parte do nosso coletivo. E ele foi organizado pela nossa primeira secretária, a Ana Carolina. Tá bom? Então, seja muito bem-vindo. Vamos começar. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, né? Tipo como se uma mini bio, né? Então, seja bem-vindo, boa noite, muito obrigada por ter aceito o convite. Boa noite. Eu que agradeço, né, o convite. Eu estou um pouquinho longe de Fortaleza, eu estou em Rondônia. É fuso horário também que eu não pude acompanhar a live do Dieguinho, né, porque por causa do fuso horário mesmo, eu estava no trabalho, ainda não estava a live, né. Bom, eu me chamo Rubens, né, sou natural de Fortaleza, né, morei 30 anos da minha vida em Fortaleza, né? E comecei, acho que a minha vida na literatura
né? Eu acho que desde pequenininho, na verdade, porque a minha avó costumava ler cordéis para mim quando eu era pequeno, né? Então eu estava sempre em contato com a literatura popular, né? Com a poesia de modo geral, né? Então acho que eu sempre gostei muito dessa parte, né? E quando eu era pequeno eu gostava muito de escrever o que as pessoas falavam na TV, sair escrevendo, né? Num papel mesmo, ia montando uma história a partir do que eu ia assistindo na TV quando eu era pequeno. Então, a escrita, a leitura sempre fez parte da minha vida desde pequeno, né? Seja escutando alguém ler para mim, seja lendo e escrevendo posteriormente, né? Bom, como eu falei, sou natural de Fortaleza, né? Vivi quase minha vida toda em Fortaleza, mudei agora para Rondônia, mas me formei em Ciências Sociais, né, na Universidade Estadual do Ceará. Sou professor também, né? Agora também sou especialista em higienismo também aqui na FUNAI, aqui em Rondônia. Então, assim, sempre estive dentro, né, do meio social, dos movimentos sociais, né, do político. Eu sempre tive acho que sempre uma palavra muito forte, mas assim, desde que eu me conheço por gente, a, essa vontade de estar junto às questões sociais, políticas, né? Sempre me fez efervescer minha cabeça, na verdade, né? E isso também faz parte da minha literatura, né? Então, os movimentos políticos, os movimentos sociais, as grandes transformações sociais, a história, né? Tudo isso faz parte, não só da minha vida, mas faz parte do que eu conto no livro, né? Do que eu tento fazer na minha vida, né? De modo geral. Deixa eu ver o que mais. Acho que é isso por enquanto. Durante a sua trajetória, né, com o mundo da escrita, você teve alguma influência, assim, familiar ou de algum amigo, de algum artista em específico para você começar a escrever? Acho que familiar, eu posso dizer a minha avó, apesar de ela nunca ter escrito nada, como eu falei, ela lia cordel para mim quando eu era pequeno. Acho que isso, a leitura, né, para criança, para adolescente, acho muito importante para incentivá-lo. Não que necessariamente ele vá, né, obrigatoriamente escrever no futuro, mas isso cria uma sensibilidade na criança para desenvolver esse olhar mais crítico, né, sensibilidade à leitura, à interpretação. No meu caso, aguçou a vontade por escrever, né? Então, acho que a primeira inspiração talvez seja minha avó, nesse sentido. Mas meu pai escreve também, né? Apesar de nunca ter escrito nenhum livro, né? Até tem uma poesia dele na minha página, né? Que fala meu pai, depois eu falo dela, mas ele gosta muito de cordel, de repente também, da cultura popular, né? Então, acho que segundo lugar meu pai, e eu acho que artistas, né? Nacionalmente eu posso falar do Leminski, né? Para mim ele é um poeta que me inspirou bastante. Quando eu comecei a ler Leminski, né, foi assim abriu um pouco a minha cabeça em relação à poesia, porque eu entendi a poesia muito dentro de uma métrica tradicional, né? Sabia que era possível algumas outras coisas, mas o Leminski abriu a minha cabeça para um outro mundo possível de poesia, né? Os haikais, as poesias concretas, a ideia de quebrar, né, as expectativas métricas dentro do processo da escrita, que eu acho que isso é muito legal, né? Mas artistas nacionais da música mesmo, como Racionais MCs, né, me inspiram bastante, inclusive no meu livro, né, que eu lancei ano passado, tem uma epígrafe do Racionais, né? Assim também como tem uma epígrafe da Carolina Maria de Jesus. Então, são artistas, são pessoas que me inspiram pela vida deles, mas também pelo como eles pensam o mundo, como eles veem o mundo. E eu percebo que eles veem o mundo não de forma estática, mas um mundo em movimento, um mundo que pode ser transformado, né? Um mundo que tem suas mazelas, seus problemas, mas que pode ser transformado, pode ser modificado, né? E eu trago isso no meu texto, né?
E ainda de artista, né, eu acredito que uma das grandes inspirações também é o Bertolt Brecht, né, com as poesias deles, né, tratando de temas muito importantes, né, fazendo ótimas analogias, né, teatrólogo também, então acho que tem poesias dele que daria uma peça, por exemplo, né. Então, são essas minhas inspirações, né? Aqui em Fortaleza, você tinha algum projeto assim pessoal seu, literário, ou você sempre gostou mais das redes sociais, de divulgar o seu trabalho como escritor nas redes sociais, ou você tinha algum projeto que você participava ou que você estava à frente? Pronto, quando eu comecei a escrever, eu não publicava, né, deixava guardado, mas assim que eu entrei na universidade, eu e um outro colega das ciências sociais, a gente pensou em fazer uma página no Instagram, né, para que a gente pudesse compartilhar temas filosóficos, científicos, sociológicos, artísticos também, né, nas suas mais variadas versões, né, seja arte plástica, filmes, fotografias, enfim, poesias também, né. Então a gente fez essa página na época chamada Ágora, né? Era um projeto que a gente tinha na universidade, depois entraram mais algumas pessoas, mas foi se saindo, foi ficando só eu, né? E aí eu, rapaz, quer saber uma coisa? Eu vou pegar minhas poesias, começar a publicar aqui, e pus uma página de poesia mesmo, né? E no início, ainda hoje, essa página existe, não com esse nome, né? Agora a página se chama Concretude Poética, mas a proposta inicial, e ainda continua sendo, né? É a ideia de que que eu possa compartilhar a poesia, né? E ao mesmo tempo ligada a alguma outra arte, seja fotografia, seja música, seja pintura. Eu compartilho minha poesia e coloco alguma imagem ou música que eu acredito que tenha relação com aquela poesia. Então acho que a pessoa quando acessa a minha página e vai ler alguma poesia, ela vai ler a poesia, mas vai também ter outras formas artísticas, né, de outros artistas, né, ali, né? Claro, sempre referencio e tudo mais. Então, sempre gosto de fazer dessa forma, né? Então, o projeto físico mesmo assim, como livro, primeiro foi 2024, o meu livro. Mas sempre foi nas redes sociais, né? Já mandei também uma poesia para o Poetas em Construção, que é uma página também que existe na internet, né? E depois, né? Acho que foi esse ano, foi ano passado, não vou lembrar qual foi o ano que eu entrei no grupo de escritores de Fortal. Acho que foi esse ano mesmo. Acho que foi esse ano mesmo, ou foi final do ano passado. Não vou lembrar agora. Mas esse eu acho que é um grande projeto, um grande coletivo, né, que eu estou participando, assim. E é isso. Nos seus textos, você tem um tipo de temática assim que você prefere trabalhar? Se é algo mais ligado ao social, ao filosófico, ou uma poesia mais romântica? Tem algum estilo ou não? Você é, trabalha em diferentes nuances? Pronto, eu tenho alguns temas que eu gosto, claro. O tema que eu mais gosto são os temas sociais, né? De transformação social, os temas políticos, né? As pautas, né? Do movimento da classe trabalhadora, enfim. Mas tem outras temáticas também, né? Tenho poesias que falam ali de paixão, amor, sofrimento, né? Aquela coisa toda. Algumas poesias mais, assim, psicodélicas, vamos dizer assim, né? Que não necessariamente querem dizer alguma coisa diretamente, né? É mais uma brincadeira, às vezes, também. Tem algumas poesias minhas que são brincadeiras de rima, né? Claro, todo escrito pode ser significado, ressignificado, pode ser interpretado, né, de diversas maneiras, né? Porque eu acredito que depois que o artista, seja de qual vertente de arte ele for, depois que a arte está pronta, é claro que tem a interpretação do artista, e isso tem grande importância, mas depois que sai do artista, é do mundo a arte, né? Então as pessoas vão olhar de alguma forma, até porque eu até brinco, né? Assim,
Se a gente fosse depender sempre da interpretação do artista sobre sua própria obra, a gente ia ter que reviver artistas para poder saber o que é que eles quiseram dizer com alguma obra, né? Então, se a gente quisesse entender a obra de Leminski, tinha que reviver ele, seria impossível, né? Então, com as ferramentas que a gente tem, né? Com a história do artista, né? A gente consegue entender melhor de onde é que veio, né? Aquela interpretação. Mas que fugi um pouquinho da pergunta. Me relembra o que foi a pergunta, por favor. Não, é que eu estava te perguntando se, nos seus textos, né, suas poesias, Ah, se existe assim, um estilo que você mais gosta, né? Se é a isso. temática social, filosófica, ou se você trabalha de um pouco com tudo, de amor, de romance, de suspense, né? Que você falou do Ascai também, Aikais, né? Então eu queria Isso. saber se você tem um específico que você gosta mais, ou se você é bem eclético. Pronto, é isso. Agora eu lembrei o meu raciocínio. É isso aí, como eu falei, tem algumas temáticas inclusive, que são brincadeiras de rima, né? Outras que, né, são mais psicodélicas. Às vezes eu olho para alguma coisa, sei lá, eu tô passando, vejo uma paisagem que me dá uma inspiração, já escrevo aquela poesia, né? E às vezes misturo temáticas dentro da poesia, né? Tem uma poesia minha que é sobre o mar, e ali eu falo de questões tanto históricas relacionadas ao mar, né, à colonização dos países latino-americanos, à escravidão, mas também falo da beleza do mar, nesse mesmo poesia, né? Então, dentro da mesma poesia tem temáticas ali diferentes coabitando, né? Porque eu acho que como o mundo ele é muito contraditório e dialético, né? Então tem coisas que parecem não ter a ver uma coisa com a outra, mas lá no fundo tem, né? Então, mesmo tem nesse, chama-se Possessio Maris o nome, né? Inclusive foi uma inspiração, me inspirei nesse nome em Fernando Pessoa, né? Do livro, eu nem gostei desse livro dele, mas dessa poesia, do nome dessa poesia eu gostei. Aliás, não é nem o nome da poesia, era uma palavra que ele usava na poesia dele, Possessio Maris, né? Que era uma palavra em latim, que significa o poder do mar, algo assim. E como eu venho de uma região litorânea, né, Fortaleza, para mim o mar também é muito importante. Então, as temáticas, elas caminham Então, vai. muito, assim, né? São variadas. Como eu falei, claro, eu gosto muito dessas temáticas sociais. Esse livro, né, que eu vou daqui a pouco falar um pouco mais dele, é sobre essas questões, mas também trata de outras questões, mesmo sendo temáticas sociais. Pronto, era isso que eu ia até te perguntar, minha próxima pergunta, sobre o processo de escrita do seu livro que você publicou, né? Como é que foi esse processo? Se foi difícil para você, se você fez um investimento sozinho, ou se teve a participação de alguém, um financiamento, algum edital, como é que foi o processo de criação do seu livro? Pronto, o meu livro, eu reuni, na verdade, várias poesias minhas que estavam soltas na internet e eu dei uma organização a elas no livro, né? Fui selecionando as poesias que eu havia escrito, tem até algumas poesias que poderia fazer parte do livro, mas eu escrevi logo depois de enviar o original para a editora e eu não queria mais mudar nada. Vai ser assim mesmo. Mas eu organizei o livro, né? Eu pensei o livro da seguinte maneira, primeiro, né? O livro ele é pensado em duas partes, né? A primeira parte é uma parte um pouco mais depressiva, um pouco mais melancólica, falando dos problemas individuais, sociais, como os problemas sociais estão vinculados aos problemas psicológicos. E na segunda parte, um momento de reflexão mais transformadora, né? Onde há uma tomada de consciência da possibilidade de transformar aquela realidade de desigualdade. E aí, depois que eu montei, né, o original, mandei aliás, perdão, eu fui procurando editora para publicar. Nunca tinha publicado o livro, não sabia como é que era, saí procurando, perguntando. Ainda não tinha conhecido o coletivo, acho que talvez se eu tivesse conhecido o coletivo antes teria sido um pouco mais fácil, porque eu sei que tem muitos escritores no coletivo, você também é.
Então, talvez tivesse sido até mais fácil para mim se eu tivesse comprado o coletivo antes. Mas, saí procurando, pesquisando, e na época eu estava desempregado, né? Aí meus pais, não, eu lhe ajudo, a minha companheira, né? Não, também lhe ajudo e tudo mais, mas sempre é muito pesado, mesmo com a ajuda de familiares, né? De esposa e tudo mais, é muito pesado publicar um livro, né? É, E aí conversei com algumas editoras, vi valores, as propostas não eram ruins, né? Mas o problema era o valor, né? Era que eu não tinha esse valor, eu não tinha, talvez eu poderia até tentar me endividar para publicar o livro e tudo mais, mas não, eu tenho outras prioridades agora, estou desempregado, buscando trabalho, prestando concurso, né? Então não tinha como, eu falei, não, vou esperar mais um pouco, o livro pode esperar para sair, né? E aí até que surgiu, né? Eu sempre, quando eu comecei a procurar editora, o Instagram me bombardeou de editora, né? Porque quando a gente está procurando coisa no Instagram, ele começa a me bombardear daquilo. Aí começou a bombardear com a editora e apareceu uma, né? Que foi a Minimalismos, que foi pela qual eu publiquei. E eles tinham publicado um edital meu Deus do céu. Edital público, né? Uma chamada pública. Pronto. Chamada pública para publicação de livros. Então, publicação, editoração, parte gráfica, ia ser toda de graça. Opa, eu acho que é por aqui. Peguei o original, detalhe, né? O livro tinha outro nome, né? O nome do meu livro é Não Há Poesia na Betoneira, ele tinha outro nome. Posso daqui a pouco falar mais disso, mas mandei, né? Mandei para a editora, o original, e aí fiquei aguardando, né? E mandei no último dia também, do prazo. Porque eu falei, não, meu texto não deve ser nem tão bom para eles, deve receber um monte de livro todo mês aí, todo semestre. Eu não vou nem ficar com esperança, não. Mandei e continuei procurando editora, e nessa época fui para João Pessoa, porque os pais da minha esposa são de lá, a gente foi para lá, não, vamos para lá. E aí, eu estando lá, saiu no e-mail, né, que a editora queria publicar o livro, né, tudo mais, pela chamada pública, e então foi por esse e-mail, foi chamada pública, né. Só arquei mesmo com os custos de quando eu peço o livro, né. Uhum. Quando eu peço o livro, quando eu pedi o livro para o lançamento, aí eu paguei 40%, né. Aliás, no abate de 40% do valor, né? Para poder revender. Inclusive, ainda estou vendendo esses livros, né? Hã? Aí, tá com o livro aí pertinho para divulgar? Tô. Pronto, mostra aí, fazendo a divulgação. Esse livro, assim, para quem quiser adquirir, como é que faz? É com você ou tem um contato, um link com a editora para fazer a compra? Tem o link da editora, só que eu sempre prefiro que comprem comigo, certo? Tem Certo. até na minha bio tem lá o link da editora. Mas, assim, eu estou em Rondônia, eu só estou com um exemplar aqui para vender em Rondônia, que eu não consegui trazer os outros. Uhum. Mas em Fortaleza tem o contato dos meus pais, né? Então, quem quiser adquirir o livro, né, fala comigo, que aí eu já marco com a pessoa, ela passa, né, comigo Que mesmo que ela faz a negociação do livro, do preço, e o local para entrega eu vejo com os meus pais, né, bacana. que eles estão em Fortaleza, meus livros estão lá. Né? Se tiver alguém de Rondônia assistindo, eu estou com um aqui. É bom, né, Mas fazer ação, porque assim, apesar de você ter feito a seleção pública, né, e ter diminuído um pouco do orçamento, do valor do livro, mas querendo ou não, é um investimento que a gente faz e que é um retorno. Não que a gente tenha pretensão de se tornar um best-seller ou de ganhar sim, muito dinheiro com isso, mas querendo ou não, é um retorno. A pessoa está comprando seu livro, está te dando um feedback, né, dizendo, poxa, achei legal a tua poesia, né, conhecer o teu trabalho, né? Isso eu acho que
talvez o melhor retorno para um escritor, não é verdade? Com certeza, eu acho que um dos nossos maiores desafios é divulgar e vender nossos livros, né? Não, acho que, eu acho, não sei se sempre, mas é porque educação, livro, né, no nosso país ficou por muito tempo restrito a uma elite, né? E aí, um pouco depois, com um pouco mais de democratização na educação, né, com as universidades aumentando suas vagas e tudo mais, a gente tem ali a classe trabalhadora, a população negra acessando a universidade, né, acessando essas coisas, e aí comprando livro, né? Mas a gente tem, eu acho que a gente está retornando também para um outro período, não é nem retornando, mas é avançando por um período de digitalização, né? Que o livro parece não ser mais. Né? Eu acho engraçado uma história do Ariano Suassuna, que falam para ele que o livro vai ser substituído pelo celular, pelo tablet, pelo computador, né? Que essas coisas não. E aí ele pergunta: e você leu isso aonde? Não, num livro. Né? Então, assim, eu tenho certeza que o livro não será substituído, mas ao mesmo tempo que eu sei que não será substituído, é, essa vontade por ler, né, essa prática da leitura, está muito mais difícil por conta, né, dos meios digitais, da internet, né? Eu sou professor e a gente vê também, né, os alunos com menos vontade de ler e de escrever por conta do excesso de tela também. Não só isso, claro, mas isso tem, né, incentivado, né, a esse problema. E aí, isso, claro, impacta também na venda de livro, né? Se eu não tenho vontade de ler livro, eu não vou comprar livro. E aí você vê também livrarias fechando, né? Livrarias grandes fechando, Verdade. né? E aí fica muito difícil. E aí, assim, o, 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 o escritor independente, mesmo que tenha uma editora pequena, você tem que fazer o seu corre, você tem que vender, né? Por mais que a editora esteja lá publicando no site, você tem que tentar vender, né? Você não, a gente não tem, a gente não está aqui com, pelo menos eu não sou de uma grande editora, né? E não tem um espaço, por exemplo, numa livraria leitura, né? Para eu poder estar lá, eu vou ter que arcar com custos que talvez sejam muito ruins para mim, né? Diferente de outras editoras, de outros artistas, de outros escritores, né? Não estou dizendo que eles são ruins por isso, não. É só questão mesmo de acesso, né? Questão de acesso e possibilidade mesmo de venda e de compartilhamento. E eu acho que é importante também momentos para isso, né? Os coletivos servem para a gente se fortalecer também, enquanto escritor, né? Incentivar também outras pessoas a escreverem, a ler, enfim. Verdade. Em relação assim à sua escrita, né? Você é uma pessoa assim muito autocrítica. Quando você está escrevendo, você lê, relê o seu texto, diz que não está legal, ou você prefere pedir para alguém, uma pessoa, dar uma lida e te dar um feedback? Você aceita críticas? Como é que é o seu processo até chegar à sua poesia pronta? Eu acho que depende muito no momento, eu acho. Né? Depende de como a inspiração veio, de onde eu estou tirando a inspiração, né? É, Tem vezes que eu tô um negócio mais trabalhoso, eu mostro para alguém mais próximo, o que é que tu acha? Como é que tá isso aqui? Acho que tá legal? Mas na maioria das vezes eu mesmo faço essa autocrítica, né? Às vezes eu tô escrevendo alguma coisa, aí paro no meio do caminho, não vai sair nada aqui não. Já teve vezes de eu pegar a poesia, guardar aqui numa gaveta, numa coisa, e esquecer, né? Sei lá, tá pela metade. Aí, arrumando o quarto, encontrei, por exemplo. Eu olhei, peraí, dá pra fazer, agora dá pra melhorar isso aqui, peraí. Né? Então, assim, às vezes acontece isso, né? De eu jogar, pois não, isso aqui nem presta. E depois achar lá no futuro e refazer, né? Eu deixo muita coisa salva no meu celular também, né? Às vezes eu tô no ônibus, e aí vou escrevendo, olha alguma coisa, me inspiro, escrevo e deixo lá guardado. Aí eu lembro que tem uma poesia guardada, tento retomar, às vezes não sai nada, eu disse, não, tá ruim, deixa quieto.
né? Às vezes nem é uma poesia tão legal, mas eu achei diferente das que eu já fiz e publico. É assim, não tá tão massa quanto eu pensei que ia ficar, mas tá diferente. Então é uma coisa que eu nunca escrevi, vou publicar. Vai que alguém gosta. Então, nesse sentido. E como foi o sentimento assim de você ter o seu livro solo publicado? Né? Porque muitas pessoas assim quando tem essa oportunidade de ter o primeiro livro publicado é como se fosse um filho nascendo. Para você, como foi a experiência de ter o seu livro, as suas poesias, tudo reunidas, o livro todo prontinho ali nas mãos? Como foi a emoção para você? Assim, foi uma conquista, né? Acho que primeiramente foi uma conquista, e uma realização muito grande. Então, e não só para mim, acho que meus pais também. Às vezes eu acho que meus pais se empolgaram mais do que eu, né? Ter um filho que é escritor, assim, realmente eu sei que para eles isso também é muito importante. Mas acho que é isso, é um sentimento de conquista, é um sentimento de que deu certo, fiz. Não era um bicho-papão, né? Porque antes de escrever um livro, antes de escrever, a gente acha, meu Deus do céu, como é que eu vou escrever um livro? Como é que um livro fica pronto? É tanta coisa, não sei o quê. Não, assim, claro, não é fácil também, mas não é esse bicho de sete cabeças. Eu falo em relação a escrever. O problema maior é o depois também, né? Isso que a gente já falou agora há pouco. Mas escrever, montar, é criação sua, né? No começo eu estava me divertindo, né? Depois que ficou pronto, eu fiquei, caramba, que fantástico. Eu consegui organizar do jeito que eu queria. Fiz exatamente do jeito que eu queria, né? Inclusive, você falou de autocrítica, se eu recebo bem críticas, né, e tal. O primeiro nome do livro era Do Luto à Luta. E aí eu fui para uma oficina de publicação de editoração de livros, publicação de livros. E lá eu disse, não, eu tenho um original e tal. Todo empolgado, né? O nome do livro é Do Luta a Luta. E aí uma das escritoras disse assim, mas isso é muito clichê. Aí na hora eu fiquei meio assim doído, né? Como assim? Pensei tão uma coisa que me representa e tudo. Depois eu vi que realmente era, que ela tinha razão, né? Mas até então, mesmo dando razão a ela, ia ser esse. Eu não encontrei nome melhor, não, vai ser esse. Conversando com a minha esposa sobre algumas questões sociais relacionadas ao operariado da construção civil em Fortaleza, a gente falou uma frase, né? Não há poesia na betoneira. Betoneira é um instrumento, né? Que o pessoal usa na construção civil. Não há beleza nesse mundo, né? Não há o que se achar de bonito nesse mundo. É tanta mazela, tanta morte, é tanta desgraça, né? E aí aí fiz a poesia primeiro, depois disse, tá aí. Já que o nome do livro está um clichê, eu vou colocar numa poesia na betoneira. E realmente eu acho, olhando hoje, é melhor do que do luto à luta, né? Mas é isso, né? É esse processo, assim. E saber que algumas pessoas, colegas, né? Alunos, até alunos meus aqui, que já leram, né? E já gostaram do livro, né? Ou seja, pessoas que não estavam nem próximas de mim, necessariamente, assim, parente, que eu falo, né? E que gostaram do livro, né? Então, você saber que publicou um livro, conseguiu publicar e tem pessoas que gostam, Verdade. então isso é muito, muito bom. Objetivo, né? Que é transmitir o que você quer através da escrita, né, para outras pessoas, atingir um maior público, né? Isso realmente Exatamente. é satisfatório. Uma coisa que você falou que eu fiquei muito impressionada, né? Porque assim, a maioria dos escritores que quando a gente está conversando, eles dizem que assim que a família, assim, às vezes não tem muita noção do que é um escritor, né? Não é desse universo, né?
Então, muitas vezes não tem aquele incentivo por parte da família. E eu vi que tanto a sua esposa como sua família, seus pais, né, foram os apoiadores para você realizar o seu sonho. Você acha que é isso que continua te movendo nesse universo literário que é tão difícil, tão concorrido, a continuar com o seu trabalho, com a escrita, esse apoio da sua família? Eu acho que isso é primordial, assim, porque são as pessoas mais próximas, né? Que a gente tem é a nossa família, querendo ou não. Então, ter esse apoio, seja ele financeiro, seja apoio moral, seja um apoio, sei lá, seja o apoio que for, né? Já é muito importante. Porque você sabe que se alguma coisa der errado, tem alguém ali para lhe apoiar, para lhe dar um ombro, para, né? Enfim, para estar junto de você. Porque, por mais que você tenha muitos amigos, né? Às vezes as pessoas não têm como estar ali sempre, né? E normalmente quem está mais perto, claro, também nem sempre está disponível por questão de distância, às vezes, mas mais próximo normalmente, né? Claro, tem casos e casos, né? Então, tem pessoas que de fato têm problemas familiares, mas não há, né? Não é aqui o caso, então são pessoas mais próximas, são pessoas que conseguem estar junto. Então, ter esse apoio, claro, para mim, me ajuda muito a continuar, né? Eu penso em publicar outros livros, né? Com outras temáticas, inclusive. Tenho já ali as poesias guardadas, né? Ainda não montei o original, porque eu não tive ainda tempo de organizar. Mas sei que se eu quiser, né? Se eu organizar esse livro e quiser publicar, eu sei que eu vou ter o apoio deles, né? Sei que eu vou estar ali, inclusive minha esposa me apoiou financeiramente, inclusive, né? Bastante. Então isso, eu acho que sem esse apoio financeiro, por exemplo, né? Ali no lançamento do livro, meus pais também no lançamento do livro, né? Talvez eu não teria conseguido, teria lançado o livro, mas também não teria conseguido divulgar, né? Então esse apoio com certeza me incentiva a continuar. Como é que está sendo aí essa transição, né? Você morava aqui em Fortaleza, agora está em outro estado, né? É muito diferente a cultura? Como é que está sendo esse processo de adaptação? Você pretende fazer algum lançamento aí, se conectar com algum coletivo literário de pessoas que moram aí em Rondônia? Quais são os seus projetos agora aí, onde você está residindo? Assim, eu estava em Fortaleza, fui para Quixeramobim, passei mais ou menos uns 6, 7 meses lá, né? Dei aula lá na escola, né? Profissionalizante, e vim agora para Rondônia, né? Estou numa cidade chamada Guajará-Mirim, que é fronteira com a Bolívia, né? E eu trabalho de frente para o rio, então assim, eu consigo ver o outro lado que já é a Bolívia. Assim, é uma outra cultura, porque primeiro a língua, né? O sotaque, até por conta da influência boliviana, das influências indígenas também, né? A língua indígena, de vez em quando eu estou ouvindo alguém, aí tá falando português, mas alguma palavra de alguma língua indígena, ou algum espanhol, ou misturado, né? Então começa por aí. Mas eu cheguei segunda-feira aqui, né? Na cidade, então ainda estou conhecendo a cidade, me adaptando, né? Sei que estou muito longe do Ceará, mas ao mesmo tempo perto, porque essa região, historicamente, foi construída por nordestinos, né? O meu bisavô veio para o Acre ser seringueiro, né? Chegou a participar da Guerra da Bolívia. Então, assim, conheci pessoas aqui que são filhos ou filhas de cearense, né? Então, assim, a, é muito comum você encontrar pessoas que vieram do Nordeste ou que são filhos ou filhas de pessoas que vieram do Nordeste, principalmente do Ceará, né? Nós do Ceará, a gente viu muito habitar aqui, né? Acre, Rondônia, né? Então é muito comum, né? Então a gente ajudou também a construir essas cidades, esse estado, né? Então, ao mesmo tempo que eu estou distante territorialmente, geograficamente, mas quando eu ouço alguém falar, não, mas meu pai, minha avó, minha tia,
é do Ceará, já me sinto um pouco mais próximo, né? É, e é uma cidade pequena, né? É uma cidade que tem 39, 40 mil habitantes, mais ou menos, por aí. Mas é uma transição que está ocorrendo ainda, né? Inclusive eu estou aqui com o celular na mão porque eu não estou nem mesmo, eu estou num quarto de pousada ainda, né? Ainda estou me acomodando, me organizando. Mas é isso, é um trabalho novo, uma área nova, né? Claro, perto da minha área ali de formação, atividade, né? né? Experiências novas, né? Experiências novas, exatamente. Já estou planejando ver como é que a gente vai atravessar para Bolívia para dar um passeio. Mas é isso, né? Mas sempre também com a cabeça, né? Assim, com a parte da minha cabeça, com o meu pensamento no Ceará, né? Porque toda a minha história tá no Ceará, né? Minha esposa tá no Ceará, meus pais estão no Ceará, então não deixei. Eu trouxe um pouquinho do Ceará para cá também, trouxe umas caixas de caju para cá. Então, E é, as ajudam também a amenizar a distância, né? sim, é verdade, é verdade. As redes sociais têm esse ponto positivo, né? Diminuir essas distâncias. Mas e assim, me acostumando também com o fuso horário, né? Tanto que eu falei para Carol, ó, Carol, só para eu não me confundir, é 8 horas aí, mas 7 horas aqui para mim, né? 15, era 15 para as 7 aqui, eu tava voltando de um lugar que eu tinha ido visitar, e aí eu tava voltando ainda. Eu, vixe, Maria, daqui a pouco começa, né? Já era 8 horas aí, mas 7 horas aqui. E pelo fuso horário, quando o fuso horário, né? Das 6h30 tá claro ainda aqui. Começa a escurecer perto de 7 horas. 7 horas aí, de fato, tá mais escuro. Mas são as diferenças. Pois, Rubens, a gente vai finalzinho da nossa live, assim, gostei muito de bater esse papo com você, foi muito legal a gente poder conhecer um pouco mais sobre você, sobre a sua literatura. Queria saber se você separou alguma coisa, alguma poesia para falar aqui para gente se deliciar mais um pouquinho aqui com a sua arte, tá bom? Pronto, posso ler uma aqui. Ela se chama Na Volta para Casa. Diante da marcação final do relógio, as pernas se agitam. Há um dedilhado sobre as mesas. É hora de visitar seu lar. É hora de respirar. De deixar o coração, o sangue bombear. É hora de correr e se assustar. É hora de deixar as ideias indecentes tomarem ar. Sentados, vão todos calados, do lado da janela ou do corredor. Sofrem sozinhos com sua dor. As pernas já não se agitam. O dedilhado agora é sobre o celular. Querem chegar em casa sem muita pressa de voltar. Vai ser Obrigado. Parabéns, É, viu? Muito obrigada por obrigado. ter contribuído, por estar contribuindo com o nosso grupo, tá? E, assim, desejo que você seja muito feliz, né, no seu trabalho, que você possa continuar escrevendo, que venham outros livros, né? E que você continue recebendo esse apoio da sua família. Nunca deixe que outras pessoas digam que você não é capaz. Assim, o que eu mais gostei na nossa conversa hoje foi a sua simplicidade, a sua humildade, porque tem pessoas, né, que quando começam a subir um degrauzinho da fama, já começam, né, a se sentir superior, né? E assim, a forma como você conta e a narrativa da sua poesia é super acessível, porque qualquer pessoa vai poder ler e vai entender e vai se encantar. Então, parabéns, muito obrigada mesmo pela disponibilidade, certo? Muito sucesso sempre. E quem quiser adquirir o livro, mostra aí a capa do livro de Pronto. novo. Você falou que a gente pode entrar em contato no seu Instagram e você direciona para a pessoa que vai estar fazendo essa ponte, né? Para comprar o seu Isso. livro e para ter acesso a essas poesias lindas e tão, né, necessárias, né? Porque a literatura ela tem esse poder, né, de dar uma massageada, né, no nosso coração, né, no nosso Sim. psicológico também, né? Pois muito obrigada, uma boa noite. Muito obrigada por ter participado, por ter contribuído e por continuar contribuindo com o nosso grupo. É um prazer ter pessoas assim, escritores como você, fazendo parte da nossa equipe, tá bom? Tá bom, eu que agradeço novamente, né, esse espaço para estar divulgando o livro. Também
dar felicitações tanto para você quanto para o Dieguinho, né, que participou mais cedo. Realmente não pude acompanhar, mas depois eu vou dar uma olhadinha na live para ver como é que foi a dele, tá bom? E acompanhar dos outros escritores também do coletivo, tá? Obrigado, até Obrigada, mais. pessoal, que acompanhou a nossa live também, gente. Boa noite. Amanhã não percam também, a gente vai ter mais momentos com outro integrante também do nosso coletivo durante esse mês todinho do escritor. Vocês vão estar conhecendo um pouquinho de cada um de nós, tá bom? Uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.